Chicago, 1930. Uma cidade em ebulição, ruas agitadas, famílias tentando sobreviver, esperanças nas janelas de apartamentos modestos. Foi nesse contexto que no dia 15 de maio, a vida da família Catherine Moroni e Michael Moroni mudou para sempre. Eles viviam numa pequena moradia no South Side, lutando para manter a casa e alimentar os filhos. Entre eles, a menina Mary Agnes Moroni, de apenas 2 anos, descrita pelos pais como alegre e curiosa, uma luz em meio às dificuldades. Naquele dia, bateu à porta uma mulher desconhecida, elegante, bem vestida, com ar distinto, e que se apresentou como alguém enviada por uma agência de assistência para ajudar famílias em dificuldades. Ela disse chamar-se Julia Otis. Trouxe mantimentos, roupas e dinheiro, palavras amigas, promessas de apoio. Catherine estranhou, mas declarou aceitar ajuda. Naquela época, socorro era raro demais para recusar. No dia seguinte, a mulher retornou, agora com mais confiança, mais envolvente. Começou a conversar com Catherine como se a conhecesse há muito. Sorriu para Mary Agnes, fez comentários gentis, e então fez um pedido que soaria inocente demais. Queria levar a criança para comprar roupas novas. Algo rápido, apenas algumas horas. Prometeu voltar em breve. Catherine, pressionada pelas necessidades e sentindo a oferta como um alívio, concordou. A mulher pegou Mary Agnes nos braços, saudou com gentileza e saiu pela porta. Ela nunca mais voltou. As horas posteriores foram de angústia. A cada minuto que passava sem sinal da filha, o desespero crescia. Pais buscaram nos arredores, perguntaram em lojas, estações de trem, procuraram entre vagões e nada. A mulher que levou a menina parecia ter desaparecido no ar. A porta que se fechou naquele dia se transformou no começo de um silêncio devastador. A imprensa ocupou páginas com o caso, fotos da menina foram espalhadas pela cidade, cartas chegaram prometendo explicações, retornos, mas todas vazias. A menina desaparecera e com ela todas as certezas da família. Com o tempo, o caso ganhou contornos de lenda. Na década de 1950, uma mulher de nome Mary Beck McClelland apareceu dizendo acreditar que poderia ser Mary Agnes. Foi levada aos Moroni, houve encontros, esperanças, mas faltavam marcas físicas cruciais. Cicatriz no umbigo, marca de nascença no rosto, sinais que Mary Agnes tinha. Décadas depois, testes de DNA revelaram que ela não tinha nenhuma ligação genética com a família Moroni. A esperança se desfizera mais uma vez. Durante anos, o caso permaneceu sem respostas. A família envelheceu, alguns membros morreram. A dor da perda se transformou em silêncio. E a história de Mary Agnes virou uma sombra, registrada nos arquivos de desaparecidos da cidade. Mas a verdade às vezes demora. Em 2023, algo mudou. Um detetive do escritório do xerife do condado de Cook, José Rodrigues, decidiu retomar o caso como parte de um esforço especial para reavaliar casos antigos de desaparecimentos. Usando testes de DNA modernos e comparações das bases de dados genéticos acessíveis ao público, sua investigação encontrou algo que parecia impossível: uma mulher que poderia ser de fato Mary Agnes. Essa mulher era Jeanette Berchard, que havia morrido em 2003, aos 75 anos, na Flórida. A conexão genética entre descendentes dos Moroni e de Berchard indicou parentesco. A filha de Berchard, Terry Arnold, relatou ter sido procurada por investigadores e, após o exame de DNA, entendeu que sua vida toda havia sido construída sobre uma identidade diferente. Sua mãe supostamente era aquela criança desaparecida quase um século antes. A família Moroni, depois de 93 anos, sentiu que havia encontrado Mary Agnes não como uma foto perdida, mas como uma vida completa, como história, com memórias. Mesmo assim, há pontos que permanecem em aberto e dolorosamente desconhecidos. O corpo de Jeanette Berchard nunca foi oficialmente comparado com restos mortais da família Moroni. Exumações seriam necessárias para a confirmação absoluta, algo que a família de Berchard rejeitou. Isso significa que, legalmente, o caso continua arquivado como não solucionado. E, sobretudo, quem foi aquela mulher chamada Julia Otis? Qual era sua motivação? Nunca houve investigação confirmada sobre sua verdadeira identidade. O rastro dela desapareceu em 1930. Não se sabe se ela agiu sozinha ou se fazia parte de um esquema mais amplo. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquela manhã permanece envolta em névoa. Hoje, quando revisamos essa história, ela não é mais apenas sobre um desaparecimento infantil. É sobre memória, identidades roubadas e sobre a força da ciência e da persistência humana. Sobre como, mesmo depois de quase um século, algo enterrado pode reaparecer. Sobre como a verdade, mesmo tardia, pode dar um nome a quem foi arrancado do próprio passado. E permanece uma pergunta: quantas vidas foram moldadas nas sombras com nomes trocados, com histórias reescritas? E quantas dessas verdades ainda dormem em arquivos, aguardando ser despertadas? Talvez a maior lição desse caso não seja saber o que realmente aconteceu naquela manhã de 1930. Às vezes a verdade demora, mas não desaparece.
A menina que partiu como Mary Agnes Maroney pode ter vivido como Jeanette Berchard com outro nome, outros laços, outra vida, mas ela existiu. Teve voz, teve história, teve filhos e memórias. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo mistério.